O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre odontopediatria. Eu estou recebendo a ortodontista Fernanda Maria Nunes Correia. Nós já conversamos sobre a primeira consulta, né, da criança, os fatores de risco. Em relação ao aparelho, a gente sabe que ortodôntico, né? O que acontece? Quando cai o dentinho de leite, que vem o dente, o meu tá nessa fase, eu tenho de 6 anos. E quando vem o dentinho normal, a gente percebe que eles nascem, parece que já vem meio torto, né? Qual seria a fase inicial para pensar num aparelhinho, assim, né? Para acertar os dentinhos, ou isso é mais para frente? Como que funciona em relação às idades? É bem individualizado. Não tem como eu pegar e falar uma fase, uma idade certa para procurar, nem mesmo quando cai todos os dentes de leite, que é o que a gente costuma escutar. Porque a gente também pode entrar com um tratamento ortopédico. Então, tem diversos aparelhos para diversos tipos de má oclusão. Então, dependendo da má oclusão daquele paciente, ele vai colocar sim um aparelho mais cedo. Que vai evitar que ele tenha problemas sérios durante a aparelhagem fixa. Então, a gente consegue sim tratar esse paciente antes. Por isso que é importante a visita frequente ao dentista, que ele é o melhor profissional para estar observando qual é o período certo de colocar um aparelho ortodôntico numa criança. Certo. Em relação quando caiu em relação a imediatamente após a avulsão no dente permanente, quando cai um dente permanente, o que os pais, né, que estão nos assistindo devem fazer? Olha, é um tema muito importante, porque é um desespero dos pais muito grande nesse momento. Eu só imagino. E o que eles pensam é ir correndo para a emergência, porque sangra muito. Normalmente, quando a criança cai, ela vai ter um sangramento em lábio muito efetivo. Então, normalmente os pais vamos para emergência. Mas não, se viu que caiu um dente inteiro, o certo é ligar imediatamente para o dentista, colocar o dente dentro de um copo de leite ou um ambiente propício, não lavar, não esfregar, porque todas as fibras que estiverem naquele dente vai ser importante para reimplantar aquele dente. Então eu consigo reimplantar na primeira meia hora esse dente. Nossa. Eu consigo reimplantar, consigo fazer acompanhamentos. Existem estudos científicos magníficos sobre isso, que funciona sim. Existem casos do dente ficar perfeito depois, sem coloração, nada. Mas depois que passou meia hora? O risco começa a ficar maior da perda desse elemento. Não que não possa fazer o reimplante. Mas o mais importante é não esfregar o dente, não tirar a sujeira, o que tiver deixa. E o melhor lugar para colocar é dentro de um copo de leite. Certo. E qual que é a relação, né, para reforçar um pouquinho mais, que você já falou que tem uma relação magnífica, né, em relação à dieta com a cárie, mas qual seria para ficar mais fixo, né? Às vezes é como você falou, falar de não dar açúcar é uma coisa, mas explicar, né, em relação à dieta e à cárie na criança, o que a gente pode fazer em relação às crianças para estar evitando? Hoje em dia a doença cárie, ela diminuiu muito. Só porque em lactantes e pré-escolares ainda é muito alto o índice de cárie. Por quê? Porque a criança normalmente tem hábitos que os pais acabam incutindo nessa criança, que é a mamadeira noturna, né? Que ela tem açúcar, que é um biscoito toda hora, uma bolacha toda hora. Eu entendo, a criança fica quietinha com uma bolachinha na mão, né? E a gente tem tantas coisas para fazer. Mas o que acontece com a dieta e a doença cárie é que ela tem uma relação muito íntima. Se a criança está o dia todo comendo uma bolacha, o dia todo roendo alguma coisa, ou tomou essa mamadeira noturna, esse ambiente vai estar ácido o tempo todo. Eu tinha um professor que costumava dizer assim, quer comer bala? Come o saco inteiro e escova o dente. É melhor comer o saco inteiro de bala do que ficar comendo aquela bala o dia todo. Existem casas que têm potes de bala e as crianças alcançam, ou bolacha, ou enfim. Qualquer tipo de alimento vai deixar um ambiente propício para cárie. Certo. E quando que se deve iniciar a higiene das crianças que são menores de 3 anos? Porque geralmente a gente, quando
cresce um pouquinho mais, já começa a ter o gosto, que começa a escovar o dentinho na escola, já quer escovar em casa, acha interessante. Mas quando é menorzinho de 3 anos, é a mesma coisa enquanto nós pais escovamos? Se for 5 vezes ao dia, a criança também da mesma forma? Como é que funciona? O ideal no mundo utópico seriam 4 a 5 vezes ao dia. Mas como é muito difícil, eu entendo agora que eu tenho criança, pelo menos 3 vezes ao dia. Começar com a gase molhada no soro. Na minha página tem explicando como deve ser feito. E começar lá sem dente. Erupcionou o primeiro dentinho, já escova. Escova e escovação, tá? Por quê? Porque vai colocar hábito nessa criança. Ela vai crescer sabendo que ela deve escovar os dentes. Se tu colocar esse hábito depois dos 3 anos, fica muito difícil. Ainda mais que tem aquela fase do terrível tchu, quando eles descobrem que sabem dizer não. Eles vão dizer não, sair correndo e não vão escovar esses dentes, né? Então, esse hábito, da mesma forma que toma banho, que corta a unha, tem que escovar os dentes. Certo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Acho que para quem está em casa foi bem proveitoso, né? Deu para aprender bastante coisa. E eu deixo esse espaço para tu divulgares a tua página, onde você atende, telefone para contato. Fique à vontade. Então, a minha página é Mãe Dentista de Criança, no Facebook. Lá eu coloco diversos temas sobre diversas coisas, inclusive sobre a quantidade de pasta que deve usar, o flúor, tudo isso eu vou estar falando nessa página. O meu consultório fica em Capivari de Baixo. E é isso. E o teu telefone? Meu telefone é 3623-5890. Certo, muito obrigada mais uma vez. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui, mais uma vez com o look da Displicente, com os calçados da Renata Calçados, acessórios da Aline Joias e um oferecimento da Tipo Fino Estúdio de Beleza. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.